Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente. E às vezes vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões, e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo, né? Não sempre é certo, não sempre as coisas saem, mas como eu falei também antes da entrevista, as convicções elas têm que ser seguidas. Primeiro, o Bruno é um jogador um jogador com mais títulos na história do clube, é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Pensei muito em começar com ele o jogo hoje, porque por mais que ele vem sendo cobrado e criticado, porque ele é um atacante e às vezes não se resume em gols e assistências, mas o que ele vem fazendo no campo, que é pressionar, correr, fechar os detalhes, que eu peço para eles, segurar a bola, sustentar, ganhar de cabeça, atacar o espaço, tudo esses detalhes ele faz. Muitas vezes outro companheiro joga melhor simplesmente pelo Bruno estar no campo. Então, para mim, ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num grande jogador, num jogador de elite, né? Por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão. Era um momento onde o Chelsea estava conseguindo ter mais a bola, a gente não estava conseguindo subir as linhas porque a nossa pressão começou a ficar um pouco atrasada, e eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí a partir daí a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria, e do Luiz. Bom, eu acredito que, como eu falei na entrevista para o teu companheiro em inglês aqui, existe uma elite no futebol, onde 8, 10 clubes do mundo fazem parte, onde eles são muito superiores, sim. Tirando essa elite, eu acredito que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão europeu, né? Pela forma que temos de competir, pela forma que temos de entender o jogo, de se adaptar a todas as circunstâncias, por estar acostumado a jogar em vários tipos de gramado, em altitude, em climas adversos, em viagens longas, eu acredito que isso nos gerou uma competitividade, e por ter tantos clubes gigantes no Brasil, nos gera uma competitividade que a gente não consegue, a gente não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente que o elenco dessa elite é superior ao nosso. Isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. E o maior exemplo, hoje a gente ganhou do Chelsea, mas o Central Córdoba ganhou da gente e quase perdemos pro Tátira, ou quase empatamos com o Tátira em casa. Não foi. O futebol é assim, nunca é fácil jogar, sempre existem competições, todo mundo entra para ganhar, e isso é o que faz esse jogo ser tão lindo. Sim, claro que podemos, por isso que esse Mundial é tão especial, né? Onde a gente pode nós podemos comparar com todos os países do mundo, né? E qualquer coisa pode acontecer nesse Mundial. No Brasil nós temos muito tempo, né? Sempre todo mundo fala, o tal clube ficaria em que lugar em tal liga, sempre nos estamos comparando. O Palmeiras ganhou do Porto, o Flamengo tem que ganhar também. Jogaram bem, nós temos que jogar também. Se o Palmeiras ganhou na altitude, o Flamengo tem que ganhar também. Então nós sempre estamos comparando com os outros. E isso para mim é um grande erro, porque o europeu não faz isso. O europeu, eles pensam neles, eles montam os times dele, pensam em ganhar os campeonatos deles e ponto, né? E aí não ficam perdendo tempo com coisas onde não nos levam a nada. Agora, que o Brasil fazer um grande mundial, isso aí é importante para a gente, claro. Estamos passando por um momento, uma transição muito grande. Contratamos um treinador para a seleção que vem para mudar, que é excelente e que já deu uma mudança grande no que é o ambiente
do futebol brasileiro e nós precisamos evoluir, claro que precisamos evoluir. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou um copiador, grande parte, de muitos conceitos do que o Maresca faz no campo, porque para mim, aonde está a elite, estão os melhores e aí é onde eu digo que eles vão vir aprender da gente, com certeza também temos coisas que eles não fazem. O Wallace nós conhecemos muito bem. Eu conheço ele do Sub-20, foi meu 9 no título mundial Sub-20. Um jogador que tem uma paixão, tem uma vontade de vencer imensa, absurda, e compete, ele entra no Mundial, ele entra no Maracanã com 70 mil, ele entra onde colocar ele como se estivesse jogando uma pelada. E esse é o grande diferencial dele. E além disso tem estrela. Então, às vezes não preciso nem falar. Já só sei que colocar ele no campo, ele vai causar um furor que vai deixar a defesa do adversário com dificuldade em marcá-lo. Bom, eu acredito que todos os clubes brasileiros que estão aqui, nós não estamos pensando em reivindicar o bom futebol para o futebol brasileiro. Estamos aqui porque queremos ganhar. Eu não penso no que os outros brasileiros vão fazer, eu penso no que o Flamengo vai fazer. E com isso, se ajudar ainda mais o futebol brasileiro, melhor. Mas eu não estou pensando agora em vir aqui e fazer bonito para deixar o torcedor do outro clube feliz. Estou aqui pensando simplesmente no Flamengo. E uma das razões pela qual os brasileiros estão indo muito bem é porque, como eu falei, o nível de competitividade que queremos fazer uma boa competição é muito grande. E estamos jogando, notamos perfeitamente os sul-americanos como se fosse uma final cada jogo. E isso faz muita diferença. Não tenho nada para falar para o torcedor. Existe uma competição maravilhosa, única, uma oportunidade única para todos que estão aqui. Se algum, que eu não vejo, né, se algum clube não quer ganhar, azar é deles, né? Do que eu vi, como começou o jogo, o nível de competitividade que tem o jogo, as faltas, a entrega, os duelos que são disputados, porque isso a gente vê nos duelos, né? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer participar. Agora, que é uma competição diferente, em momentos diferentes, em climas diferentes que podem prejudicá-los, não tenha dúvida que sim. Mas, também jogamos a Libertadores e temos que jogar na altitude do Equador e também queremos ganhar. E somos cobrados se não vencemos. O futebol é assim, é igual para todos e ganha o melhor time e o que mais quer ganhar.